Palavra de Deus hoje, e eu vou entregá-la, está em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49 narra a história onde Jacó sabe que vai partir para Deus e reúne seus filhos para abençoá-los. O tema desse capítulo é Jacó abençoa seus filhos e morre. E o meu tema hoje é: Deus te colocou nessa família. A palavra do Senhor diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, o vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste no leito do teu pai e o contaminastes, subistes na minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor eles mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E ele se congregarão, se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho na vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho, sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, será como um porto de navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dançará serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação eu espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão vai ser gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde vai repartir o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou o seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ele disse:
agora eu vou para a congregação do meu povo. Sepultem-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali foi sepultado Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar as instruções a seus filhos, recolheu seus pés na cama e morreu. E foi congregado ao seu povo. Pai, fala-nos, queremos ouvir e somente a tua voz, em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus diga amém. Esse texto, queridos, é um texto riquíssimo, e Deus me impactou com essa palavra, lendo-a novamente na minha meditação esses dias. É tremendo porque Jacó começa dizendo: se ajunta, meus filhos, e eu vou profetizar para vocês. Esse ajuntar dos filhos só era possível por um milagre. Sabe por quê? Os irmãos pegaram um menino novo, ali com seus 15, 16 anos, e o venderam. Primeiro queriam matá-lo, mas um disse: não, gente, faz isso não, foi o mais velho. Faz isso não mata não, vamos vendê-lo, é menos cruel. E venderam José ao Egito. E José foi separado da sua família. Seu pai passou a vida inteira chorando a dor de ter um filho morto por feras do campo. Pegaram o manto dele, melaram de sangue de animal, disseram: papai, teu menino, teu amado morreu. Jacó pranteou José por muitos dias. A Bíblia diz: o seu luto foi longo. Mas um dia, Jacó fica sabendo. Eu não posso contar a história toda, senão vai tomar todo o tempo da minha ministração. Você vai ler a Bíblia, você vai entender essas partes do meio. Jacó fica sabendo que o seu menino está vivo. Não é mais um menino, agora é um homem formado. E ele é líder, chefe da casa do faraó no Egito. E que por causa dele, por ele estar posicionado lá, Jacó e os seus filhos não vão morrer de fome. Eles vão ter trigo, eles vão ter comida. Só que José mandou dizer: só entrego se trouxerem Benjamim. Ele queria ver o irmão dele, ele queria ver o pai, ele planejou tudo. E ali Deus une de novo aquela família. É uma mensagem belíssima, mas não é a minha mensagem de hoje. Quando ele diz ajuntai-vos, ele já está dizendo: olha, tem um Deus que faz o sobrenatural e mantém uma família. Porque eu passei minha vida toda pensando que o meu filho tinha morrido. E agora, eu que vou morrer. Mas vou morrer vendo os 12 juntos. Vou morrer vendo o plano de Deus cumprido. Vou morrer vendo os sonhos de José realizados. Diga amém, igreja. Eu quero te dizer uma coisa: você vai ter vida até ver Deus fazer o que Ele disse que fará. Recebe essa palavra. O ajuntai-vos aqui tem um significado que nós poderíamos passar o resto da noite só falando. Mas a minha palavra hoje vem do anunciar-vos-ei. Jacó não era um alienado. Jacó não era um velhinho pacífico. Jacó não era um gagá de 100 e tantos anos. Jacó tinha discernimento para sua casa. Junta, meninos, homens barbados. Tinha filho dele que nessa época já tinha neto. Eu vou profetizar. Eu não vou abrir minha boca depois de uma cesta de tarde que eu enchi minha barriga de cabrito com pão e dizer assim: ô meu filhinho, Jesus é contigo, te abençoe. Direi a vós o que virá nos dias vindouros. Ele não ia na igreja batista. Ele não tinha pastor. Ninguém nunca tinha colocado a mão na cabeça dele e ministrado batismo com o Espírito Santo. Mas Israel era profeta porque conhecia Jeová. Se você pensa que Deus fica dentro de quadradinhos, tire ele deles. Não fica não. Profetizou sobre seus 12 filhos.
Não disse qualquer coisa, disse o que ia acontecer. Quando você lê a Bíblia depois desse texto, você vê o cumprimento de cada detalhe dessa profecia. Algumas delas fortes. Rúben, por exemplo, era para ser o mais excelente. Rúben era o homem da porção dobrada, o primeiro. Perdeu. No capítulo anterior, Jacó tinha entregado a bênção da primogenitura aos filhos de José. Ele chama José e diz: teus filhos serão meus filhos, eu os reivindico espiritualmente. Com o poder que Jeová me dá, eu digo sobre Manassés e Efraim, a bênção da primogenitura vai para o colo deles. Eles vão viver o que Rúben ia viver, mas perdeu porque deitou com Bila. Olhou para minha concubina, cobiçou ela e teve relações com ela e defraudou o meu leito. Uma mulher que deita com o pai não deve deitar com o filho. Com Deus não se brinca. Ele é bom, pai, fiel, amigo, querido, mas fogo consumidor. Deus chama a família a certas contas das gerações. Não pense você que os anos vão passando e Deus vai se esquecendo. Acho que Deus ele nem está lembrando mais que a minha avó xingava. Acho que Deus nem está lembrando mais que meu avô pegava toda mulher que passava no caminho dele. Acho que Deus nem deve se lembrar dos pecados da mocidade. Ele só não se lembra se eles forem confessados e lançados no mar do esquecimento. Senão eles vão continuar ali. E Jacó diz, ele agora é Israel, mas ele mesmo se nomeia como Jacó. Olha, era tua, viu, a bênção, mas não vai ser mais não. O que era teu passou para outro, por causa do teu pecado. Infelizmente, mas na verdade eu nem posso dizer isso, porque o plano de Deus é perfeito. Nessa época não tinha Jesus para Rúben pedir perdão. Rúben tinha que fazer o acerto de contas, ele não era justificado por Cristo. Mas ele era parte do vocacionamento do Deus de Israel, que leva em conta as gerações, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, vamos colocar a casa em ordem, Jacó, antes de morrer. Tu não vai morrer sem dizer o que eu estou dizendo que vai acontecer com essa família. Sabe o que acontece? Toda família precisa ter profeta em casa. E não adianta você pensar que eu vou lá na sua casa profetizar. Tem uma mensagem com esse tema que meu irmão prega lindíssima. Não adianta você pensar que eu vou profetizar na sua casa. Posso até profetizar, mas você tem que ser profeta lá. Não adianta você pensar que a Igreja Batista Filadélfia da Guatinga vai ter uma visão para a sua família. Quem tem que ter visão para a sua família é você. Pastor, eu sou só uma adolescente, tem que ter visão. Eu sou uma mulher, tem que ter visão. Eu sou um homem, tem que ter visão. Eu sou idoso, tem que ter visão. Eu sou um jovenzinho, tem que ter visão. Eu sou crente, tem que ter visão. A minha família é minha responsabilidade diante de Deus. Antes de morrer vai ter acerto de conta. Porque lá no céu as contas já estarão acertadas. Então os acertos têm que ser feitos aqui. Me lembro quando meu pai foi partir, um dia ele me chamou e falou: filha, vamos combinar algumas coisas. Eu vou precisar da sua ajuda. Eu falei: em que, meu pai? Eu vou fazer alguns acertos. Meu pai, o senhor está dodói, fraco. Tudo que o senhor merece é paz. Descansa no teu coração. Você já fez tudo o que você tinha que fazer. Ele falou: não, você não está entendendo. Eu não posso partir com arestas. Eu não posso partir comprometendo a sua vida. Comprometendo a vida dos meus netos. Comprometendo a vida do meu legado. Pega esse celular, vamos ligar para algumas pessoas. No leito, dentro de um hospital. E todas as pessoas a quem ele achava que deveria pedir perdão outra vez, se reconciliar, comentar alguma coisa que não ficou bem feita, ele fez 2 ou 3 ligações naquele dia.
E ele falando e eu chorando, pensando, meu Deus. Mas eu agora, alguns anos passados da sua partida, entendo os atos. Deus me deu algumas palavras, algumas revelações nas quais eu tive discernimento. De que para o meu bem, de que para o bem desses homens, Jacó profetizou sobre os dias vindouros. Não deixou seus filhos sem saber o que fazer, porque não vai ter mais Israel na terra. Com certeza Israel era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele viveu o Peniel. Ele viu a Deus face a face, a sua vida foi mudada. A Bíblia conta que ele mancava. Irmão, quem é que você já viu reunir a família toda, profetizar em nome do Deus Jeová, e quando ele terminar a profecia, subir o pezinho para a cama e morrer? Ele não morreu no hospital, nem tinha naquela época, mas ele não morreu na enfermaria do Egito. Ele não morreu agonizando. O último ato do homem de Deus foi profetizar sobre a sua casa. Puxou o pezinho, respirou, partiu. Morte de quem anda com Deus. Não tem morte bonita, mas essa foi. Tem gente que o último ato é brigar. Tem gente que o último ato é gritar. Tem gente que o último ato é ferir. Tem tanto tipo de história que a gente ouve, que se a gente fosse parar para contar. O último ato desse homem foi dizer: minha família tem destino. Quem recebe essa palavra? Levanta essa mão se você crê no Senhor Jesus Cristo que está aqui hoje à noite. Diga: minha família tem destino certo. O problema é que a gente vai ter que agarrar essa verdade, colocar ela no outdoor e colocar a luz para piscar. Você não pode ser esposa sem entendimento. Você não pode ser marido sem entendimento. Você não pode ser mãe e pai sem revelação, irmãos. É por isso que as coisas têm desandado como têm desandado. Se na casa de Jacó, pastora, mas na casa de Jacó aconteceu muitas. Olha o acerto aqui. Simeão, oi pai. Levi, oi. Tem coisa séria para vocês. Por quê, pai? Porque vocês, em vez de dependerem de Deus, foram lá e vingaram a sua irmã. Mataram o homem que tocou nela. Ainda levaram um gado dele de despojo. No dia eu não fiz nada, não foi? Vocês chegaram em casa, me contaram tudo. Eu disse: vocês envergonharam meu nome hoje. Mas aquilo não tocou vocês, não é verdade? Não mudou nada na realidade de vocês. Vocês continuaram vivendo. Prepara. Tudo que o homem semear, Simeão, ele vai colher. Tudo que o homem semear. Eu não deixo que a minha alma compactue com vocês dois. Estou dizendo diante de Deus e dos homens, não me alinho com isso. Fiquem vocês dois com a responsabilidade espiritual do que vocês viveram. Tem hora que você tem que chamar seus filhos e dizer o seguinte: você pensa que eu vou ser pactuante com as obras das trevas que você tem produzido? Que eu vou financiar o seu pecado? Você pensa que eu vou ver a sua frieza espiritual e vou te aplaudir? E vou ter pena de você? Não, meu filho. Não, minha filha. A minha alma não pactua com o teu pecado. Eu oro por tua vida. Mas eu quero te dizer, cada pessoa tem responsabilidade individual diante de Deus. Ninguém vai subir agarrado na saia do outro. Sobrenome não vai passar ninguém na porta do céu, igreja. Eu sou Veloso, da família do pastor. Só tinha pastor, eles não faziam outra coisa da vida. Só pregavam. Só. Você é Veloso ou você é filho? Você é Veloso ou você nasceu de novo da água e do Espírito de Deus? Ser filho de Jacó. Ser filho do patriarca.
não livrou os filhos dele da profecia. E eu acho tremenda a ousadia desse pai. Talvez se fosse eu, chorasse, rebolasse, fosse dali, daqui. Jesus, como eu vou dizer isso? Ele tinha mais temor de Deus do que dos homens. Que é o que eu preciso na minha vida e você na sua. Diga amém por essa palavra. Mais temor de Deus do que dos homens. Eu tenho mais temor de Deus de morrer sem dizer o que Deus diz, do que de te dizer o que vem aí. Eu quero te dizer, a reunião dessa família, de 12 mais 1, 13, pai e 12 filhos, não apontava para eles, porque família nenhuma é o centro de nada. A reunião dessa família apontava para Cristo. Esse dia era um dia de revelação. Jacó disse: vocês podem não ter entendido nada, mas nós só estamos aqui, eu sou o pai de vocês, e agora os 12 estão reunidos, porque Jeová disse que Israel teria 12 tribos. Por isso que vocês tentaram matar uma delas e não conseguiram, sabiam? Ninguém vai frustrar os planos de Deus para a minha vida. Quem crê nessa palavra, dê glória a Deus e aleluia nessa noite. Se é para Ele, aplaude com vontade, irmão, não economiza não. Eu queria dizer que nós só estamos aqui hoje porque o leão da tribo é de Judá. Tem crente aqui? Espírito Santo está confirmando alguma coisa aí no teu espírito? O leão da tribo é de Judá. Vocês pensam que nós somos um clubinho? Papai, mamãe, filhinhos, amorzinho, largo, divorcio, desisto, deixo para lá, esqueço, dou as costas. Família não é clube. Família é missão. Família aponta para Cristo. Vai ter reunião das tribos na tua linhagem. O leão da tribo é de Judá. Por isso, Judá, você é bendito. Você é muito abençoado, meu filho. É interessante, Judá, porque enquanto os outros aprontavam, Deus te sustentou, né, meu filho? Deus cuidou de você. Só tenho coisa boa para falar de ti. Vai dar coisa certa na tua vida, ou coisa bendita. Eu tenho tanta gratidão a Deus. Pelo dia que meu próprio pai também virou para mim e falou assim: minha filha, você vai ser muito bem sucedida. Você vai ser uma mulher feliz. Deus vai cuidar dos seus dias. Deus viu sua semeadura, 2 anos andando comigo nos hospitais. Fique tranquila, minha filha. Eu vejo Deus no seu futuro. Eu disse: pai, ai de mim se ele não tiver. Mas ele está, minha filha, não tema não. Você vai ouvir umas coisas, vão ser difíceis, mas tenha certeza, nada vai prosperar do mal, porque ele vai sustentar você. Olha, aquele pai disse: Judá, o cetro não vai sair da sua mão, não se arredará de ti. Mas meu filho, deixa eu te falar uma coisa, mais uma vez, não tem a ver com você, tem a ver com até que se levante Siló, até que o Rei da Glória venha na tua linhagem. É Ele que vai segurar o cetro. Você não é o centro, Deus é. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Pastora, meu filho está se perdendo, se desviando, se acabando. Eu sei por quê. Ele pensa que é o centro da tua casa, a razão da tua alegria, o destinatário do teu dinheiro. Por
Por isso que eu amo meu marido muito. Porque ele chega para os meus filhos e fala: escuta uma coisa, eu não sou pagador de conta. Eu sou pai. Aqui ou anda na linha ou não tem os benefícios. Meus filhos sabem. A semeadura e a colheita lá em casa funcionam. Porque a vida não gira em torno deles. Eles não são o centro, nenhum deles. As crianças não são o centro. Ninguém é o centro. O centro é o leão da tribo de Judá. Aplauda Jesus nessa noite. Dê glória a Ele, porque Siló se levantou, aleluia. O que Israel profetizou, meus olhos veem. Cada palavra profética aqui, infelizmente, não dá para explicar cada uma delas, mas tem significados tremendos. Senhor, eu espero pela Tua salvação. Eu espero. Presta atenção, meus filhos. Há um Deus que se revelou a mim e vai se revelar a vocês. Foi isso que Israel disse. Ele não mudou, ele não vai mudar. Eu vou, mas ele fica. Você sabe quanto você tem que se importar com a sua família? O mesmo tanto que Deus se importa com ela. Você sabe quanto você precisa honrar teu pai e tua mãe? O mesmo tanto que você está disposto a honrar a Deus. Você sabe quanto você está disposto a pagar o preço pelo teu casamento? O mesmo tanto que Jesus esteve disposto a pagar pela salvação da igreja. Porque o homem tem que amar a mulher e dar sua vida por ela como Cristo amou a igreja. E a mulher tem que se submeter a ele da mesma forma. É tipo isso mesmo que você acabou de entender. Não tem meio caminho, meia verdade. Só tem uma. Eu não posso diminuir o preço para você passar na porta. A porta é apertada. E o caminhozinho bem estreito. Você vai passar bem de ladinho assim, ó. E não cabe a nós escancarar a porta, nem alargar caminho. O que a Bíblia diz é o que é. É interessante, eu vi a história de um homem que ele trabalhava de forma ilegal. E ele era muito rico, mas tinha um pavor de ser pego. E ele viveu nessa vida por muitos e muitos anos. E ele disse que o que mudou a vida dele foi quando o filho dele completou 16, 17 anos, olhou para ele e falou: pai, você já é de idade. Eu estou indo para a faculdade. Me ensina alguma maneira de subsistir. Me ensina a sua profissão. Me fala mais dos seus negócios. Ele só tinha um filho. E ele dava tudo para cercar a vida daquele filho de bens. Ele disse, quando ouviu aquele rapaz dizer isso, ele disse: não foi a polícia que me pegou, foi meu filho. Como eu vou contar para ele que eu sou um ilegal? Que eu sou um foragido? Que qualquer dia eu durmo de noite pensando se vai ser aquele dia que eu vou ser descoberto? Eu não tenho coragem. Ele disse que passou alguns dias pensando, disse: a gente vai conversar. Espera um pouco, nós vamos falar sobre isso. Ele disse: a responsabilidade que eu pensei que ia terminar, se eu deixasse para ele os meus bens. Eu vi naquele momento que eu deixava para ele o meu caráter. Que eu deixava para ele o meu testemunho. Que eu tinha sim diante dos céus, porque ele não era nenhum homem evangélico, ele falava de Deus como uma força.
eu tinha diante dos céus um peso de responsabilidade. Ele disse que abriu mão de muitos recursos e começou a legalizar os seus negócios. Ele disse: enquanto esse negócio não for legal, eu não converso com ele sobre isso. Eu só vou conversar com ele o dia que eu tiver consertado a minha vida. E que eu puder dizer para ele: eu não vou te deixar um tropeço. Eu não vou te condenar a uma vida de angústia como é a minha, com medo de ser pego no meu pecado. Eu quero te deixar um legado de honra, meu filho. E ele disse: a vida do meu filho mudou a minha vida. E ele começa a consertar por causa da responsabilidade. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. A responsabilidade que Deus te deu com a tua família está fazendo algum tipo de obra no teu coração? Ou você está dormindo e acordando sossegado, pensando que só eu importo? Quantos momentos que eu vou tomar algumas decisões e eu digo para mim mesma: esquece de você, não importa seus sentimentos. Não importa o que você pensa, acha, a vida não é sobre você, ouviu? E aí eu mesma respondo, sem estar doida: ouvi. O que você refizer hoje vai ecoar sobre o teto espiritual da sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, porque mãe, quando toca em filha, a gente arrupia. Eu disse a Deus: um dia eu vou ter que profetizar. Eu já ando profetizando. Coisa que eu mais peço a Deus é me dar palavra para dentro da minha casa. Não adianta eu ungir a população do Brasil, orar por todo mundo, fazer festa nos cultos, nos púlpitos, e chegar em casa não ter uma palavra de discernimento, não ter um consolo. Acho lindo quando Paulo chama gente de consolo. E eu vou fechar com isso, que meu tempo acabou. Ele diz: Tito foi consolo para mim. Eu vou enviar Tíquico, já era outro, para que ele console vocês. Eu digo: Deus, é isso que gente tem que ser, consolo. Diga amém, meu amado. Você tem que ser consolo para os teus. Você tem que ser o visionário da tua casa, o profeta da tua casa, o pastor da tua casa, o psicólogo da tua casa, o conselheiro da tua casa, apontando o tempo todo. Olha, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Alinhai-vos, ajuntai-vos, preparai-vos, porque isso aqui diz respeito àquilo lá. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Hoje nós vamos orar por nossas famílias. Acabando, pois, Jacó de dar as instruções, foi congregado ao seu povo. E eu acredito, que prazer que Deus teve em receber Jacó. Pastor, ele era ladrão. Era no início, mas não foi no fim. Não importa o que você está vivendo hoje, olha para mim. Não importa o que você ou sua casa estão vivendo hoje. Esse é o seu hoje, não precisa ser o seu amanhã. Ele era ladrão, se tornou profeta, se tornou patriarca, se tornou autoridade, boca de Deus diante dos seus, se tornou um homem
com quem Deus pôde contar por sua própria casa. E pela casa, a Bíblia chama a casa de Deus de congregação de Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para vocês. Dá uma olhadinha para o lado, rapidinho. Só dá uma olhadinha. Isso aqui, ó, é família. É a continuidade da sua. Deus se importa com o núcleo que mora lá na sua casa. O seu apartamento hoje faz parte de uma coisa chamada congregação de Deus. Um dia nós estávamos orando, eu e o Keyson, orando, nosso coração aflito. Nós não orávamos, nós clamávamos. Nós suplicávamos o socorro de Deus em nosso favor. Havia um culto na nossa casa, algumas pessoas estavam ali conosco, alguns pastores orando. E nós pedimos àqueles pastores: orem conosco, nos ajudem, nos fortaleçam em oração. Nós temos alguns desafios. Eu nunca vou me esquecer daquela tarde. Deus disse: aquieta o coração. Essa aqui é a minha casa. Eu disse: peraí, eu não estou na igreja. Eu não estou na CSB 9, lote 1/2 e BFT. Porque quando se trata das coisas da igreja, a gente se agiganta e diz: uau, Deus vai fazer. É certo, Ele vela pela sua palavra. Ele cuida da noiva, quem tem a noiva é o noivo. Sim, a igreja é protegida, é guardada. Naquela tarde Deus nos disse: essa casa, o endereço de vocês é minha casa. Deus nos disse: é minha responsabilidade. Se o altar estiver sujo, vocês estão contaminando a minha congregação. E se o altar estiver limpo, é para o louvor da minha glória, diz o Senhor. Você entende? Você não é o centro. Sua família não é o centro. Ele é o centro. E você é para Ele. E a sua família é para Ele. E tem profecia para a tua casa. Eu digo a mesma palavra nessa noite. Se a minha casa é a casa do Senhor, a tua casa é a casa do Senhor. Eu quero terminar, mas eu não consigo. Sabe o que a Bíblia diz sobre a cama que você vai deitar nela hoje? Sabe o que a Bíblia diz sobre a cama que você vai dormir nela hoje? Venera ela, se ela não tiver mácula. Se você não fizer atos promíscuos nela, se você não tiver pensamentos imorais nela, se o seu casamento tiver gozo, venera a sua cama. Venerado seja não o púlpito da igreja, mas o leito que não tem mácula. Esse é o nível do comprometimento de Deus com a nossa casa. Minha netinha deitou na minha cama. Manuzinha, ela é muito inteligente. Ela deitou, ela se jogou e disse: essa cama é muito confortável. Eu vou dormir na cama do vovô e da vovó. E ela dormiu lá. Deu uma sonecada. Aí no outro dia ela voltou e disse: vovó, a sua cama é muito boa. E eu pensando no meu coração: filha, cada dia eu quero que essa cama seja limpa, que meus netos possam deitar nela e eu não ter peso no meu espírito, no meu coração. Essa herança, minha filha, que eu quero deixar para vocês. Você só tem 2 anos. Eu amava dormir na cama dos meus pais quando eles viajavam. Eu falava: pai, quando você viajar, deixa a chave, porque eu e o Keis vamos dormir lá. E ele falava: na minha cama. Eu falava: na sua cama. Sua cama é boa. Eu achava boa porque era grande, porque o edredom era bem mais macio do que o da minha casa. E eu sentia a alegria que eles tinham naquele quarto deles dois. Tinha um ambiente espiritual bom ali.
Até hoje eu gosto de ir na casa da minha mãe, porque o ambiente espiritual da casa da minha mãe é gostoso. É gostoso. Eu chego na casa da minha mãe, é leve. Às vezes eu chego cansada, eu saio relaxada. Eu chego tensa, eu saio feliz quando eu entro lá. Só sento lá. Ali tem uma amiga minha que vem e fala: eu posso ficar um pouquinho na casa da sua mãe? Ela é pastora. Aí eu falo: vamos passar lá assim. Ela: vamos lá, porque lá tem um chuveiro de Deus. A água fresca de lá é impagável. Eu falei: é verdade, tem alguma coisa diferente na casa dela. É o altar. É o altar. Vai ter alguma coisa diferente lá na sua casa. Recebe essa palavra na tua vida. Você não precisa ouvir sua pastora falar e dizer: é na casa da pastora. Diga: é na minha também, em nome de Jesus. Teu leito limpo, teu altar limpo. Fecha os seus olhos e diga: Senhor, vai ter profecia na minha casa. Muda a realidade do meu lar, Espírito Santo. Muda a realidade da minha casa. Pai, nessa noite essa palavra muda o meu destino. E muda o destino dos meus irmãos. Porque um dia o Senhor vai dizer: ajuntai-vos, reuni-vos. Um dia, Senhor, nós herdaremos a vida eterna. E quando isso acontecer, eu quero que a minha missão família, que é para ti, por ti e em ti, seja cumprida. Desperta o temor do Senhor. Quem quer que Deus arrume o que está errado? Levanta a sua mão. Seja corajoso, meu irmão. Não queira fingir perfeição. Diga: Deus, o que está errado, conserta. O que está errado, conserta. O que for pecado, retira, perdoa. Lava com o sangue de Jesus a minha casa, os meus filhos, toda a minha linhagem, minha descendência, Pai. Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu és o Senhor, meu Deus. Eu quero que a igreja diga: Deus, me dê visão para minha casa. Deus, me dê revelação para minha casa. Deus, me dê profecia para minha casa. Me dê discernimento para minha casa. Me dê amor para minha casa, porque a minha casa é a tua casa. Tu és o leão da tribo de Judá. Pai, nós te honramos essa noite. Eu quero dizer: os filhos honram o seu pai e te adoram por seres judeus que muda a nossa sorte. Oramos e cremos em nome de Jesus. Queria que você desse o seu melhor aplauso desse culto ao Senhor. Dê o seu aplauso de agradecimento a Deus por essa palavra. E eu quero orar. Eu quero fazer uma última oração hoje à noite. Coloca a mão no seu coração. Se fosse hoje o dia da profecia, e eu chamasse pelo teu nome, minha filha, meu filho, e começasse a profetizar, o que eu diria? Tem Cristo aí nesse coração. O Espírito Santo está fazendo morada na tua vida. Talvez você diga: pastor, eu não estou pronto. Nem eu. A obra não está terminada, nem em mim. Tem muita coisa para consertar, lá em casa também. Mas uma coisa é certa, eu sei que Ele está no centro. Se Ele está no centro da sua vida e da sua casa, fica tranquilo, que a obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de Cristo. Mas nessa noite eu quero chamar a Jesus. Se você é meu filho, minha filha, vem à casa do Senhor. Ama Jesus, frequenta a igreja, mas não tem certeza da sua salvação. Você não pode sair daqui de qualquer forma. Você tem que sair daqui lavado e remido no sangue de Jesus. Queria que você nessa noite, decididamente, corajosamente, pelo poder do nome de Jesus, entregasse a sua vida a Cristo. Temos alguém que nessa noite entrega a sua vida a Jesus. Levante a sua mão e me deixe orar por você. Temos alguém para Cristo hoje. Levante bem alto, me deixe ver sua mão levantada. Você que hoje diz: pastor, eu quero, chega. Eu quero andar com Jesus, por Jesus, em Jesus. Eu quero que Ele mude a minha sorte e a minha casa. Levanta alto essa mão, deixa eu ver sua mão levantada. Temos alguém para Cristo hoje. Talvez você já tenha caminhado com Jesus, mas enfraqueceu, desviou.
teve dúvidas, mas hoje é sério, você quer voltar. Levanta a sua mão. Se o Espírito Santo está te incomodando, não resiste, porque hoje é teu dia. Ele vai garantir a tua transformação. Ele vai garantir a tua mudança. Levanta bem alto, deixa eu ver a mão daqueles que entregam sua vida a Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se a sua mão está levantada porque você está entregando a vida a Jesus, Deus te abençoe. Agora não adore com a mão levantada para eu não confundir. Só quem quer entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar, faça um sinal com a sua mão e me deixe orar por você. Temos alguém mais para Jesus? Talvez você diga: pastora, eu já me converti, mas nessa noite eu sinto o desejo de retomar a força da aliança com Deus. Faça um sinal com a sua mão, me deixe orar por você. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe lá atrás. Tem mais alguém? Pastor, eu quero viver a verdade do Evangelho. Eu quero que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levante bem alta a sua mão. Queria pedir a essas pessoas, hoje é um dia muito especial. Saia rapidamente do seu lugar, vem nesse altar, me deixa orar por você. Vai ser a última oração dessa noite, mas quero pedir que todas as pessoas que levantaram suas mãos, que têm consciência do que fizeram, têm certeza que querem ver mudança, porque é para isso que Deus nos salva. Quando alguém é enganado, confundido, ele se entrega, mas não é salvo, a vida não muda. Mas quando alguém é salvo por Jesus Cristo, a vida é liberta, é tocada, é restaurada. Pode vir para o altar de Deus, pode aplaudir a Jesus por essas vidas. Pode chegar bem perto desse altar. Pode vir para o altar de Deus. Vem para o altar de Deus. Homem, mulher, criança, adolescente, jovem. Esse altar é o altar de Deus e está aberto para você hoje à noite. Oh, meu Deus. Talvez você diga: ai, pastor, mas eu tenho vergonha. Tenha não, meu. Não saia desse lugar sem levar o que é seu. Vem buscar o que é teu. Vem buscar a tua profecia. Vem buscar o que é teu. Vem entregar a tua vida a Jesus essa noite. Vem se reconciliar. Ai, pastora, meu coração está ardendo, eu quero ir. Vem, não dá explicações para sua mente, simplesmente vem. Vem buscar o que é seu. Vem buscar o que é da sua casa. Vem buscar o que Jesus pagou o preço para você viver. Pai, nessa noite, nos lares onde essa palavra foi pregada, onde essa palavra chegar através desse vídeo, opera salvação. Pai, neste lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preciosas vidas, Pai, se rendem ao Senhor. Que a vida deles jamais seja a mesma. Quero declarar que o Deus que mudou a sorte de Israel, o Deus que mudou a sorte de Jacó, o Deus que operou maravilhosamente na vida de José, é o mesmo Deus de hoje e vai agir poderosamente na vida de cada um de vocês. Como igreja de Jesus, nós os recebemos. Como igreja de Jesus, nós os abençoamos. Nós ligamos vocês ao corpo de Cristo. Nós oramos para que vocês sejam genuinamente salvos hoje. Que o passado de dor e iniquidade seja perdoado e apagado pelo sangue de Jesus. Que haja verdadeiro arrependimento e conversão. Que o Espírito Santo da promessa possa selar vocês para o dia da salvação. Nós, como igreja de Jesus, os abraçamos, os recebemos e oramos para que, como fruto da promessa, toda a casa de vocês também seja salva. Oramos e cremos em nome de Jesus. Amém.